Uma coisa legal aqui nesse carro é esse espelho. Então a gente tem aí um espelho convencional, só que no momento que a gente faz assim, aí ele vira uma tela, usando a câmera traseira, e você consegue ajustar. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Chevrolet Silverado, a picape grande que a Chevrolet trouxe recentemente aí para o mercado brasileiro. Podemos dizer que hoje esse é o veículo mais avançado disponível na rede de concessionários Chevrolet. Tem muita tecnologia e também é uma picape enorme, pessoal, quase 6 metros de comprimento. E nesse vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes aqui da Silverado, que só está disponível na versão topo de linha no mercado brasileiro, High Country. Para dirigir uma picape tão grande é sempre bom ter alguns sistemas de assistência à condução. Então vamos começar pelos de baixa velocidade. Ela tem um sistema de câmera 360 graus, a gente consegue ver uma câmera aqui na frente. Inclusive isso aqui é um esguichinho para limpar a câmera quando ela está suja, quando você usa ela na terra. Tem mais duas câmeras sob os espelhos laterais e mais uma câmera traseira. Além disso, 4 sensores de estacionamento. E olha, é bastante importante esses itens, porque a Silverado ela é muito grande e esses recursos acabam ajudando no dia a dia muito. Quando você vai para a estrada, também tem sistemas de assistência à condução. A gente consegue ver uma câmera ali no para-brisa. Agora, aqui na frente, nós não conseguimos identificar se existe ou não um radar frontal. A gente imagina que existe esse radar, porque nós contamos aqui com controle de cruzeiro adaptativo e também sistema de permanência de faixa. Iluminação dianteira, bastante sofisticada, porque todo o conjunto aqui é 100% iluminado em LED, inclusive com uma bela assinatura luminosa que caracteriza aí a picape. Mas a gente tem mais coisas. Vamos começar a ver aí, por exemplo, o farol baixo dela, totalmente iluminado em LED. Tem também o farol auxiliar lá embaixo, também em LED. Tem o farol alto, que inclusive tem a função de farol alto automático. E a luz de seta, que olha só, é sequencial. Mas não é só isso. Você vai olhar no espelho aqui do lado, aliás, um espelho enorme, né? Mas vamos começar mostrando essa parte. Tem aqui a repetição da lanterna. Aí você tem também aqui a luz de seta no espelho. E olha só, tem um botãozinho aqui que você aperta para fazer a iluminação lateral da picape. Então você vê aqui um conjunto cheio de recursos em matéria de iluminação. Conjunto de powertrain, motor e câmbio. Começando pelo motor V8 aspirado, 5.3 litros, que gera aí 360 cavalos de potência e quase 53 kg de torque. Esse motor, puramente a gasolina, está associado aí a uma transmissão automática de 10 marchas. Já vimos essa transmissão, por exemplo, no Chevrolet Camaro. Outra coisa interessante, né? Você está vendo que o capô aqui tem 2 molas a gás, então fica muito mais fácil abrir o capô, e ele também traz aí a manta acústica. Uma coisa curiosa a respeito desse motor é que ele tem um sistema de gerenciamento de cilindros. A gente já viu carros que, por exemplo, quando você tem um motor V8, ele pode operar com os 8 cilindros ou desligar uma bancada e operar apenas com 4 cilindros. Então ele pula de 4 para 8, 8 para 4. Aqui é um pouco mais elaborado. Segundo a Chevrolet, são até 17 combinações diferentes de gerenciamento de cilindros. Então ele pode operar, por exemplo, com a totalidade de cilindros, ou ele pode ir desligando alguns cilindros, chegando num número mínimo de cilindros, ou seja, não é necessariamente 4 e 8, ele pode trabalhar com combinações diferentes, e o total de combinação são 17 possibilidades. Tudo isso para quê? Para você conseguir ter uma melhor economia de combustível num veículo tão grande quanto esse. Uma coisa bem legal nessa picape, o estribo automático. Olha só, quando você abre a porta, o que ele faz aqui? Ele estende o estribo para fora. Isso para facilitar o acesso ao interior do veículo. Mas tem mais um detalhe. Tá vendo esse estribo aqui? Se você colocar o pé aqui e empurrar, olha o que ele faz. Ele vem aqui para trás
para facilitar o acesso aqui à caçamba. Não precisa mais usar, você aperta mais uma vez aqui, ele tem uma espécie de botão ali que percebe e ele bota o estribo para frente. E na hora que você fecha a porta, depois de algum tempo, ele recolhe o estribo automaticamente. Bem legal. Conjunto de roda e pneu. Acaba impressionando. Roda aro 20 polegadas, diamantada aqui em 2 tons. E olha só que pneu grande, né? Então a gente tem um pneu aqui 2,75 de largura com um perfil 60. Tem uma boa área de borracha. Então quando você vai aí para o fora de estrada, se você tiver que pegar coisas um pouquinho mais acidentadas, o pneu tem aí uma área de absorção, né? Ele consegue dobrar sem ter tanto problema. Então não é um pneu com um perfil assim tão baixo, além de ter uma banda todo terreno, que também acaba sendo um pouquinho melhor para aderência em pisos de terra ou até mesmo areia. Uma picape grande dessas tem que ser útil, principalmente quem vai fazer um uso, por exemplo, numa fazenda. E aqui na frente a gente tem esses ganchos pronunciados aqui na parte dianteira. Bom, na prática eles servem para eventualmente, se você precisar puxar a picape, eles têm capacidade para suportar aí o peso da picape. Tentamos descobrir com a Chevrolet se a gente pode usar esses ganchos, por exemplo, para ter um outro veículo atolado e você dar ré com a picape para puxar esse veículo. Eles não informaram qual é a capacidade máxima desses ganchos dianteiros para esse tipo de aplicação. A picape é um monstro em matéria de tamanho. De comprimento são 5,91 m, de entre-eixos 3,74 m, largura 2,06 m e altura 1,94 m. Então a gente vê proporções bastante generosas na picape. Aqui na parte traseira da picape existe uma construção bastante raiz, né? Então é um eixo rígido e esse eixo é fixado ao chassi do carro por um sistema de feixe de mola. Estou destacando isso porque existem outras picapes grandes que, em vez de feixe de mola, usam mola helicoidal. A gente sabe que a mola helicoidal acaba sendo mais adequada para conforto, por exemplo, né? Mas o feixe de mola é mais resistente para aplicações de carga. Agora, o que ela tem de diferente aqui que a gente tem que destacar é o freio traseiro, porque aqui nós temos um sistema de freio a disco. Afinal de contas, né? Com toda a capacidade de motor e tamanho do veículo, o freio a disco é muito mais indicado para frenagens sucessivas, mantendo sempre a segurança. E os números para usar essa picape aqui no fora de estrada? Começando lá na frente, ângulo de entrada de 24 graus. Aqui atrás, o ângulo de saída é de 21 graus. O ângulo central, aquele formado pela base da roda até a parte central ali do carro e do centro até a base da outra roda, 19 graus. Agora, capacidade de imersão. A gente tentou descobrir isso com a Chevrolet, qual seria o número. A única coisa que a Chevrolet respondeu é que é mais de meio metro, mas não foi precisa nesse número. Uma picape grande como essa tem uma utilidade principal, reboque. Porque a capacidade máxima de reboque, inclusive ela já vem aqui preparada para o reboque. Só precisa colocar aquela parte onde você tem ali o engate, né? Pois bem, capacidade máxima, 4.128 quilos. Isso é muita coisa, porque quando a gente pega as picapes médias, normalmente a capacidade de reboque varia entre 3 e 3,5 toneladas. Aqui é mais que 4 toneladas. E já existem aqui algumas predisposições para a sinalização do engate. Então você tem essa tomada aqui, que vocês estão vendo aí, é justamente para toda a sinalização do engate. Só que tem algumas adicionais. Essa daqui, por exemplo, é para você colocar uma câmera dentro da área do reboque. Então, por exemplo, você está puxando aí um equipamento onde você pode colocar cavalos dentro. Quer monitorar os cavalos? Então aqui é a câmera que vai dentro. E essa outra aqui é para colocar a câmera na parte traseira do reboque, né? Para você conseguir ver ao fazer manobras. Então tudo isso aqui já está previamente pensado para facilitar a vida do usuário. Outro detalhe que chama a atenção é esse desenho aqui do para-choque. Vocês podem ver que, como todas as picapes, você tem essa parte aqui onde você pode pisar. Mas olha,
Isso aqui funciona exatamente como um degrau para você subir. Inclusive, tem um apoio aqui onde eu estou colocando a minha mão, tá vendo? Um buraco que é justamente para você conseguir fazer o movimento com uma certa facilidade. Eu achei bem pensado. Iluminação traseira, isso que vocês estão vendo é iluminação de lanterna 100% em LED. Luz de freio também 100% em LED. Mas uma curiosidade, aqui nós não temos aquela iluminação âmbar, aquela cor laranja que a gente conhece aí dos outros carros para luz de seta. Então como é que funciona? No momento que você dá a seta para um lado, ele vai piscar a luz de freio para o lado que você deu seta. E se você acender aquela luz de alerta quando você está parado na via, aí a picape vai piscar as duas luzes de freio. A gente já viu isso em alguns outros carros de origem americana que não tem a luz âmbar. Só que uma curiosidade também, né? A luz de ré, que fica aqui no centro, não é LED, é lâmpada incandescente. Poderia ser tudo em LED, né? E a tampa da caçamba? Tem acionamento elétrico. Apertou aqui o botão, ela vai abrir automaticamente. E se você precisar fechar, você vai usar esse mesmo botão, ou então você pode usar a chave de telecomando, que faz a abertura e também o fechamento da caçamba. Capacidade da caçamba. Vamos começar com o espaço disponível aqui, né? Segundo a Chevrolet, 1.781 litros. Então é uma caçamba bastante grande. Comparando com uma picape média do mercado brasileiro, elas têm em média aí 1.100 litros de capacidade. Então é uma caçamba bem maior. Porém, a capacidade de carga aqui é de apenas 716 quilos. Por que eu estou destacando apenas? As nossas picapes médias têm uma capacidade de carga aí na casa de 1.000 quilos, às vezes um pouquinho mais. Então a gente consegue ver que no mercado norte-americano, os usuários lá preferem muito mais essas picapes para puxar trailers. Eles não têm necessidade de colocar tanta carga aqui na caçamba. Mas o que a Chevrolet diz a respeito disso? É que quando a gente compara essa picape aqui, que é uma picape grande a gasolina, com as concorrentes a gasolina disponíveis no mercado brasileiro, esses 716 quilos ainda é a maior capacidade de carga entre as concorrentes. Outra coisa, aqui vocês estão vendo essa peça, que é uma espécie de acessório. Isso aqui não é original do carro, é um acessório justamente utilizado para facilitar o carregamento e o descarregamento de algumas coisas, né? Você pode colocar as coisas aqui em cima e você vai conseguir empurrar e até mesmo puxar. Vai ficar muito mais fácil para organizar as coisas aqui na caçamba. Agora, uma coisa legal dessa caçamba é que essa proteção que você está vendo aqui, ó, e até mesmo aqui embaixo, não é necessariamente um protetor de plástico, né? É uma pintura especial sobre o metal, que aumenta bastante a resistência. Então, se você tiver que colocar coisas que eventualmente podem riscar aqui a caçamba, esse tipo de pintura evita que aconteça isso, mantendo a durabilidade aí do conjunto da caçamba. Caçamba tem mais alguns recursos. Eu vou começar destacando essa tomada, que fica muito bem protegida aqui. Vocês estão vendo que é uma tomada aí no padrão americano. Então ela fica protegida aqui com uma peça de borracha para evitar água. E essa tomada aqui tem uma capacidade aí, olha só, 220 volts com 400 watts. Então você vai conseguir ligar alguns equipamentos diretamente aí. Para o padrão brasileiro é só usar um adaptadorzinho aí de R$30 que resolve o problema. Tem mais. Caçamba também tem pontos de ancoragem, então a gente consegue ver aí 3 pontos de cada lado e lá na frente também mais 3 pontos de ancoragem, além de iluminação. Então a gente tem aí a possibilidade da iluminação com um botão lá dentro do carro que a gente liga justamente para fazer a iluminação aqui da região da caçamba. Além das conexões que a gente já mostrou ali embaixo para você conectar câmeras do reboque, a picape já traz bastante câmera. Então a gente tem uma câmera aqui atrás, normal, né? Todos os carros costumam ter essa câmera. Só que ali em cima, embaixo ali da terceira luz de freio, você tem mais 2 câmeras. Essa câmera aí mais próxima, do lado esquerdo da tela, é a do espelho retrovisor. E a câmera que você está vendo aí do lado direito, que fica um pouquinho mais inclinada, essa também é uma câmera para você conseguir observar a caçamba usando a tela da central multimídia. Então você vê aqui mais câmeras do que a maioria dos concorrentes oferecem.
Ajustes do banco do motorista. Bom, a gente tem todos os ajustes aqui elétricos. Então a gente tem aqui a altura, inclinação do assento, distância e inclinação do encosto e até mesmo lombar, para frente e para trás. Coluna de direção também tem aqui ajuste elétrico, tanto na profundidade quanto na altura. E o cinto de segurança também tem ajuste na altura. E esse banco do motorista, você tem aqui duas posições de memória. E também tem esse botão aqui para facilitar a saída, que quando você aperta ele já recua o banco. Então a gente vê bons ajustes aqui, mas aí fica aquela pergunta. Picape enorme, né? E se for uma pessoa de uma estatura um pouco menor, uma pessoa um pouquinho mais baixinha, será que consegue dirigir essa picape? Então vamos lá. Eu estou aqui com o ajuste feito para mim. Eu tenho aí 1,78 m de altura. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Eu vou colocar aqui agora todo o banco para frente. Olha só o quanto que ele vai para frente aqui o banco. Minha perna praticamente já não cabe mais aqui. Vou levantar aqui o banco. Olha, minha perna já travou aqui, já não posso levantar mais, senão eu não consigo sair. E vou puxar aqui todo o volante. Então vamos lá. Vamos considerar uma pessoa de uma estatura bem baixa. Vai conseguir dirigir numa boa a Silverado. Então mesmo pessoas mais baixas não terão problema. E se for ao contrário, alguém muito alto, muito grande, será que consegue? Então vamos primeiro descer toda a coluna de direção aqui e levantar bastante o volante, né, para ter espaço para as pernas. Agora, descer todo o banco. Ó o espaço que tem aqui. Desci todo o banco, então você pode ver que a pessoa pode ser bastante grande, não vai ter problema. E vamos afastar todo o banco para trás. Vamos ver até onde vai o banco aqui. Olha, eu já estou quase escondido aqui atrás da coluna, hein? Dá uma olhada. Você pode ter mais de 2 metros, você não vai ter problema nenhum para dirigir a Silverado. E o acabamento, é legal? Começando aqui pela porta, aqui você tem um material emborrachado, parece couro aqui acolchoado, aqui também couro, aqui também couro aqui, até mesmo aqui na parte de dentro da porta, olha só que legal, couro, plástico duro só nessa porção aqui, o resto é tudo couro. E aí você tem aqui também plástico duro, mas é um ótimo acabamento. Comandos, uma coisa que eu senti falta, né? O simples toque para abertura e fechamento só nos vidros dianteiros, os vidros traseiros não tem simples toque. Aí nós temos aqui o controle dos espelhos e uma coisa muito importante nessa picape, né? A função de rebatimento dos espelhos, porque os espelhos são bem grandes, eles são bem largos. Em algumas situações eu mesmo já tive que fazer o rebatimento para conseguir entrar em algumas garagens, então tá bem disponível aí. Então quando a gente fala de porta do carro, uma coisa também que surpreende é isso aqui. Pessoal, parece madeira de verdade, tá? Não posso afirmar com toda certeza se é madeira, mas parece madeira. Eu gostei bastante do acabamento de porta e posição de botões. Controles aqui dentro do lado do motorista, tem bastante coisa. Vou começar por esse aqui, que é o botão do freio de estacionamento eletrônico. Esses 3 botões que a gente tem aqui em cima é para o ajuste do head-up display. Então o da esquerda você ajusta a altura, o do meio você troca as informações do head-up e o da direita você controla o brilho. Depois você tem este aqui. Aí você tem várias funções do sistema de tração do carro. Vou começar com esse anel externo aqui, que quando você gira, lá no painel você troca os modos. Olha só, modo normal, modo Sport e o modo Off-Road. Inclusive quando você coloca no modo Off-Road, tem uma pequena alteração ali no giro do motor do carro. Modo Sport, você percebe que o giro cai um pouquinho. Você põe no modo Off-Road, ele dá uma aceleradinha ali na marcha lenta. Além do anel externo, você tem esse botão aqui embaixo, que quando você aperta, você faz aí uma predisposição para o engate do carro, tá vendo? Ó, ele habilita o carro lá para uma condição de reboque. E por fim, você tem mais esses botões aqui que também interferem na tração. Esse daqui, você deixa aqui a tração no modo 4x2, somente traseiro. Aí você tem esse botão automático, quando você aperta, ele automaticamente vai ligar e desligar a tração mediante necessidade. Você tem esse, que é o 4x4 reduzido, e esse que é o 4x4 High. Então, quando o 4x4 High está engatado, ele tem a indicação ali no painel mostrando o 4x4 High. Mas se você tentar colocar o 4x4 reduzido, olha o que acontece.
ele manda você colocar a picape em neutro, para poder justamente trocar aqui a relação do câmbio para a situação reduzida. Então a gente vê aí bons comandos para você controlar como a picape vai se comportar em várias situações. E tem mais alguns controles aqui. Aqui nós temos os controles do farol, né? Onde você vai ter lanterna, farol, o farol auxiliar dianteiro ou a condição automática. Também o controle de brilho do painel. Aqui o botão para você fazer a iluminação daquelas lâmpadas que ficam nos espelhos laterais. E esse daqui para você fazer a iluminação do compartimento de carga. São várias lâmpadas, né? Então você tem uma na parte externa da tampa, você tem uma outra na parte superior ali na terceira luz de freio e também a iluminação dentro da própria caçamba. Tudo controlado por aqui. Aqui por dentro a gente vê um acabamento muito legal nos bancos da Silverado. O banco é todo em couro e você vê um trabalho de materiais diferentes, né? Então você tem aqui um tipo de couro, na parte central você tem outro tipo de couro, aí aqui no meio você tem um trabalho também diferente do couro, uma costura bem destacada, aqui a costura também da versão do carro, é bastante bonito. E o banco do passageiro tem todos os ajustes do banco do motorista, tudo igual, o que muda é que o banco do passageiro não tem posição de memória. Aí você vai ter também aqui o porta-luvas do carro, ele não chega a ser assim tão grande, você pode ver que é um porta-luvas padrão, porém, essa peça aqui que parece madeira, acho que é madeira, apertou, você tem mais um porta-luvas aí na parte superior. A gente vê um carro bem desenhado em matéria de recursos e comodidade. O espaço aqui entre os bancos, como acontece em todas as picapes grandes, é bastante generoso, tem várias coisas. Um porta-objetos, vários, além de 2 porta-copos. Você também tem aqui o descansa-braço em couro, muito bem trabalhado, couro microperfurado, couro tradicional, costura. Levantando o descansa-braço, já vou destacar aqui o carregador de celular por indução. Você também tem essa prateleira que serve para colocar outros objetos, você pode retirar. E aí tem espaço para guardar mais coisas aí na parte de baixo. Inclusive essa prateleira aqui, ó, ela corre um pouquinho para frente e para trás. Você também tem aqui mais uma tomada, tá vendo aqui? O padrão americano, novamente, vai precisar aí de um pequeno adaptador para resolver o problema. E aí, mais 2 portas USB, no caso uma USB-C e uma USB-A para você carregar dispositivos. A gente vê um conjunto aqui no meio, bastante funcional. Climatização aqui da picape, bastante completa. Então a gente começa aqui pelo ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Você consegue ter uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro. Todos os botões físicos, o que acaba ajudando bastante, né? Você não tem que ficar procurando menuzinho A, menuzinho B, menuzinho C para poder fazer as coisas. Então todos os botões têm aqui comandos diretos, bem simples de ser utilizado. Botão para sincronizar. Agora, a climatização do banco é que chama atenção. Então nós vamos ter aqui 3 níveis de ventilação no banco do motorista e 3 níveis de aquecimento no banco do motorista. Mas sabe o que é diferente? Aqui, ó, que você consegue escolher o aquecimento somente nas costas. Aqui vai aquecer o banco inteiro, nas costas e no assento. Aqui só vai aquecer nas costas, bem legal. E tudo isso que você tem aqui no banco do motorista, repete aqui no banco do passageiro dianteiro. Então, em matéria de climatização de bancos, é bem legal. E olha, só chamando a atenção, mais 2 portas USB aqui, né? Uma USB do tipo A e do tipo C, também para dispositivos eletrônicos. Mais alguns controles. Então aqui você tem o botão para ligar e desligar o sistema de permanência de faixa, desligar e ligar os sensores de estacionamento do veículo, esse botão para você poder abrir a tampa da caçamba lá atrás e também fechar pelo acionamento elétrico, programa de estabilidade, o botão aqui do controle de descida, botão para você acionar a luz de pisca quando está parado na via, e esse aqui é bem interessante, porque quando você aperta esse botão, olha o que acontece. Ele abre os 4 vidros de uma vez só, em vez de você ter que ficar comandando aqui no controle, só apertar esse aqui para abrir. Só que detalhe, esse botão só abre os vidros. Para você fechar, aí você vai ter que usar aqui o controle, e lembrando que os vidros traseiros tem que ficar segurando o botão, porque não tem simples toque. Uma coisa legal aqui nesse carro é esse espelho.
Então a gente tem aí um espelho convencional, só que no momento que a gente faz assim, aí ele vira uma tela, usando a câmera traseira. E você consegue ajustar aqui, por exemplo, o brilho, consegue colocar a imagem mais próxima ou mais distante, ou ainda subir e descer a imagem, muito legal, né? Aí aqui em cima você tem iluminação em LED de leitura e são vários comandos aí. Vou começar aqui destacando também, ó, teto solar, né, que a gente tem aqui nessa picape, que nem toda picape oferece teto solar. E não é só isso. Tá vendo esse botão aqui no meio? Olha só, lá atrás. Você tem ali a janela traseira, que você vai controlar aqui por esse botão. Então você vê aqui vários recursos. Central multimídia aqui da Silverado. É diferente dos outros carros da Chevrolet no mercado brasileiro hoje. Primeiro, ela tem uma tela aqui que é bem grande, você consegue ver que ela fica meio que integrada aí ao painel do carro. Mas a principal diferença é que essa foi a primeira central da Chevrolet a trazer o sistema Google já embarcado diretamente na central. Tanto é que vocês estão vendo aí o Maps, ele já está aí dentro do sistema, né? E você também tem aqui a loja de aplicativos, onde você consegue instalar outros aplicativos. Não são todos os aplicativos da plataforma Android. Você tem aqui uma certa quantidade, os principais estão aqui, inclusive eu já instalei o Waze, tem YouTube Music, você tem aplicativos aqui de áudio, você tem aplicativos aqui de notícias, tá vendo? Os rádios online, você tem diversos aplicativos aqui. Uma boa quantidade, mas não são todos aqueles que você consegue ter aí no seu smartphone Android, né? Mas a maioria deles aqui, aqueles principais, eu diria que estão aqui. Quando você quer usar um desses aplicativos, você clica aqui embaixo, vai rolar a tela, você vai chegar nos aplicativos. Então você tem aqui o Spotify, que a gente já conhece, YouTube Music, que eu instalei, aqui o Rádio FM, o Waze, e alguns interessantes como esse, Clima Radar. Esse daqui, ele te traz aí aquelas coisas quase que de meteorologistas, né? Para você conseguir ver a região onde você está, inclusive com camadas diferentes. Esse tempo aqui é normal porque o aplicativo ele trabalha online e esse carro é conectado, né? Então ele tem aquela plataforma OnStar, inclusive a gente consegue ver aqui a conexão do sinal, aonde ele precisa utilizar aí o sinal celular para exibir tudo isso. Então aqui você tem uma camada de tempo, você vai apertar aqui em cima, ele vai novamente carregar, aqui você tem uma camada de chuva, apertou novamente, ele vai carregar a próxima camada, e aí ele vai te mostrar a região. Isso aqui é a camada de temperatura. Apertou novamente, aqui tem até uma camada curiosa, que são aí os ventos, né? Os ventos predominantes. Inclusive, olha que legal, se você quiser ver aqui uma situação do mundo todo, né? Claro que ele tem que carregar tudo isso aí online, ó. Você está vendo aqui que ele faz aqui o iconezinho que ele está carregando, mas ele consegue te mostrar aí uma série de informações quando você tem sinal de celular. Acho que a gente está aqui com um problema de sinal de celular, o sinal desapareceu aqui da parte superior, por isso que o aplicativo não está conseguindo carregar. Mas a central multimídia, então ela vai ter todo esse sistema já integrado, além das funções do próprio automóvel. Então aqui do lado você tem uma barra rápida, onde você consegue, por exemplo, ver aqui os smartphones que você tem aqui conectados. Esse daqui é o do Maps que você vai usar. Aqui você tem aqui as funções de áudio, onde você pode escolher entre os aplicativos instalados e até mesmo a AM, FM ou Bluetooth ou até mesmo a entrada USB. E aqui para você entrar no menu principal. Dentro desse menu principal, você tem, por exemplo, função das câmeras que esse carro tem. As câmeras 360 graus que são bem legais. Então você pode ter aqui, ó, câmera traseira, câmera dianteira que é 360 graus, uma câmera dianteira mais próxima, uma câmera traseira mais próxima. Essa aqui vai te mostrar as rodas, olha ali, roda dianteira virando volante. Aqui próximo à parte traseira do carro. Essa aqui vai te mostrar a região do engate. E olha que legal, essa outra aqui vai te mostrar a caçamba. Então você consegue aqui olhar várias, tá vendo? Tem a caçamba inclusive com zoom. Você consegue ver várias coisas aqui utilizando as câmeras.
O carro também tem internet embarcada, né, que você consegue rotear para dispositivos aqui dentro, a gente já conhece isso de outros carros da Chevrolet. E você também tem aqui ó, um menu de climatização com algumas funções do ar-condicionado, vamos até ligar aqui o sistema para você poder ver. Então algumas funções elas são replicadas aí na tela da central multimídia. Você consegue até mesmo comandar o ar-condicionado diretamente pela tela. E configurações diversas do carro. Aqui você vai ter muitas coisas para configurar. Não só sobre a central multimídia, mas também, por exemplo, informações do veículo. Tá vendo aqui? Os sistemas de colisão e detecção, climatização, conforto e conveniência. Então várias coisas, ó, estribos elétricos. Se você não quiser usar os estribos elétricos, você consegue desativar aqui pela tela da central multimídia. Então a gente vê que a central não é difícil de ser utilizada, você precisa se acostumar um pouquinho com ela, mas os menus no geral são bem simples, né? Configurações elas estão todas agrupadas, você tem os aplicativos que você consegue utilizar e a plataforma Google está totalmente integrada aqui no carro. Eu particularmente gostei bastante aqui dessa central multimídia. Espaço aqui no banco traseiro, parte para a altura de cabeça, bastante espaço. Pernas também, olha só, mais de 1 palmo de distância. Movimentação de pernas aqui é excelente, inclusive você consegue recuar bem, porque tem um espaço aberto aqui sob o banco. Não é só isso, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, mais 2 portas USB, uma tipo A e uma tipo C, além de aquecimento dos bancos traseiros, né? É só o assento, mas tem um aquecimento. Tem mais algumas coisas interessantes. Descansa-braço escamoteável, todo mundo conhece, né? Então temos aqui com 2 porta-latas, mas olha só, existem alguns compartimentos secretos. Esse aqui, por exemplo, olha que legal, tá vendo? E dos dois lados, aqui onde eu estou sentado também tem um outro compartimento desse. E não é só isso, olha o banco aqui. Você também consegue levantar ele. Aí no caso dessa parte de baixo, você está vendo aí um macaco para levantar o carro. E esse lado que eu estou também dá para levantar o banco. Então a gente vê aqui uma parte traseira bastante modular para você conseguir jogar entre carga ou até mesmo pessoas com vários porta-objetos. Bora para o teste urbano, tachão e lombada aqui com a Silverado, vamos ver como é que ela se comporta. Primeiro tachão, isolamento acústico e conforto esse teste, né? Claro que ela vai tirar de letra, mas vamos lá. Olha, pessoal, vou dizer o seguinte, para uma picape, até que foi bastante confortável aqui o teste de tachão. Isolamento acústico, também um bom isolamento acústico aqui dentro. Bom, tem um pneu bastante grande, né? Boa banda de borracha, tudo isso aí acaba ajudando e ajudando bastante. Agora vamos ver aqui, lombada 30 por hora. Claro que ela vai tirar de letra, mas vamos lá. Primeira lombada foi muito fácil, a gente vê que a frente dela é bastante macia, né? A traseira é um pouco mais firme, mas a frente é bastante macia. Vamos ver segunda lombada agora aqui a 30 por hora, vamos ver como é que ela se comporta. Não bate, não raspa, você só sente que a frente dela ela acaba balançando aí bastante, né? Mas muito tranquilo. Vamos ver agora o piso desnivelado. Pouquinho de ruído aqui dentro. Terceira lombada 30. É só a frente mesmo que acaba balançando mais, mas ela passa com facilidade. A traseira é um pouco mais firme, mas no geral ela é confortável. Vamos lá, quarta e última lombada 30. Muito tranquila, bastante tranquila aí na buraqueira. Até mesmo aqui, às vezes, quando comparado a outras picapes, vou dizer, achei a Silverado até que bastante confortável, de novo, quando comparamos com outras picapes. Manobra de fim de rua, claro que aqui a gente vai ter que usar as câmeras 360 graus para auxiliar. Tem 2 formas de você ativar. Ou você, na hora de fazer a manobra, engata a ré para ativar as câmeras e depois põe em drive, que ele já entra com a câmera automaticamente. Apertou park, vai desligar. Ou então vem aqui e aperta a função de câmera aí na tela da central multimídia, né?
Aí você pode escolher aqui qual é a visão que você quer, né? Se tem a visão dianteira, a visão traseira. Tá vendo? Eu vou colocar nessa daqui que é próxima às rodas. Então a gente fica com a visão 360 graus e a roda dianteira. Então vamos fazer lá o nosso alinhamento com a guia. Olha aí. Roda dianteira, tá ali no limite do cimento. Agora vamos para frente, né? Aqui um pouquinho mais para ajustar ali. Olha lá. A dianteira já tá certinha. Vamos ver se a traseira também tá. Aí, roda dianteira, traseira aqui também. Então, um pouquinho mais para frente. A gente vê aqui na câmera 360, aqui também. Podemos até agora mudar a câmera aqui para dianteira, para vocês poderem acompanhar o movimento que a gente faz. Então vamos até o nosso ponto de referência, vamos parar aqui e vamos virar tudo. Então tem a linha de guia, que você está mostrando aí o caminho que a gente vai fazer. Vamos ver quanto que vai ocupar de espaço aqui. E olha, pessoal, já estamos praticamente chegando aqui na guia. Olha lá, vou encostar o pneu na guia. Encostei o pneu na guia, tá? O carro ainda está longe dos 90 graus, como vocês podem ver, né? Então vamos dar ré aqui agora, só para poder descolar aqui o pneu da guia. Agora vamos desfirar todo o volante. Será que ela vai fazer a manobra lá atrás? Não sei. Acho que a gente vai precisar de mais uma manobra. Olha aí, olha aí, olha, ó. Encostou na guia aqui atrás. Eu não me lembro no canal de ter tido outro veículo que aconteceu isso, tá vendo? Ela não completou nem a manobra, ela encostou na guia. Então, agora vamos colocar para frente. E aí sim, a gente vai conseguir fazer aqui a manobra. E olha só, né? Só dessa forma. Então, como vocês viram, espaço para manobrar aqui a Silverado tem que ser bem grande. Claro, as câmeras 360 graus vão ajudar bastante. Afinal de contas, a gente tem câmera aqui para muita coisa. Tem câmera aqui para ver a região do engate aqui. Se você quiser, tem câmera para ver aqui a caçamba, né? Então você consegue ver a caçamba. Fora os outros ângulos que você tem aqui de roda dianteira, roda traseira, tá vendo? Parte dianteira em zoom, parte traseira em zoom. Grande angular dianteira e grande angular traseira. Então as câmeras são ótimas, mas vai precisar de muito espaço. Hora do nosso teste de consumo, saindo aqui da cidade de São Caetano do Sul, indo até Itu aqui com a Silverado, né? Um motor V8, 5.3 litros a gasolina. Mas vamos dar uma olhada aqui nos marcadores para a gente ver como a gente vai fazer essa medição. Bom, vamos dar uma conferida aqui. Tem um computador de bordo aqui no centro, resumo do trajeto está zerado. Trajeto 1 está zerado e trajeto 2 está zerado. A gente consegue ver aqui que a autonomia da picape, né, está projetando aqui 429 quilômetros. Esse trecho aqui a gente vai ter um pouco de cidade e um pouco de estrada, mas pelo horário eu acredito pegar um pouco de trânsito. Vamos ver na prática. Resultado de consumo, São Caetano e Itu com trânsito na cidade de São Paulo. Bom, a gente rodou aí 100,8 quilômetros, velocidade média de 45 km por hora, como eu disse, peguei trânsito, 8,2 km por litro. Lembrando, né, picape vazia e andando de forma moderada, mas considerando o tamanho desse monstro, não foi uma média assim tão ruim. O que vocês acharam? Hora de pegar a estrada aqui com a Silverado, para a gente fazer inclusive um teste de consumo. Eu vou sair daqui da cidade de Itu, vou até a cidade de Piracicaba. E olha só, vamos ver o computador de bordo aqui. Bom, tem o velocímetro. Esse aqui é resumo do trajeto, esse aqui eu não consigo zerar. Esse aqui ele zera automaticamente quando você liga o carro, né? Então se ligou o carro ele começa a marcar. Você vê que ele já tem um acumulado aí de um trecho de 2,3 km, mas o carro ficou bastante tempo parado em marcha lenta, não dá para levar isso em consideração. Então, nós temos o trajeto 1 e o trajeto 2. Trajeto 2 eu estou deixando acumular bastante aqui desde que eu peguei o carro. Trajeto 1 eu vou redefinir ele agora. Então aqui eu vou ter uma marcação puramente de estrada para ver como é que a Silverado vai se comportar.
Algumas coisas legais a respeito dessa picape aqui na estrada. Olha só, estou aqui com uma velocidade de um pouquinho mais que 80 km por hora. Agora, olha a rotação do motor como está baixa, tá vendo aqui? A gente tem ali pouco mais que 1000 rotações, praticamente uma marcha lenta, né? Isso por conta do câmbio automático de 10 marchas. Então você consegue, em velocidades constantes, sem muita demanda do motor, trabalhar com um giro bastante baixo. Claro que isso vai ajudar e ajudar bastante na economia de combustível. E sempre lembrando, né? Esse carro é um carro monstruoso. Então, a média de consumo para um carro desses será otimizada por conta do sistema de gerenciamento do motor e também do câmbio automático de 10 marchas, que favorece aí giros bem baixos. Aqui nós temos o sistema de permanência de faixa, que é um dos botões que você ativa aqui embaixo da tela da central multimídia. A gente sabe que a permanência já está funcionando e ativa por conta do ícone aqui, ó, esse carrinho verde que tem aqui no painel, né? Então toda vez que você começa a chegar próximo da faixa, ó, vou soltar o volante, olha aí, tá vendo? Ó? Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas tem um detalhe importante, porque ele não faz a centralização, ele apenas atua e corrige e traz para dentro da faixa. Você consegue configurar algumas coisas desse sistema via a tela da central multimídia. Mas aqui foi uma pena que faltou o sistema de centralização, nós não temos. Recurso que a gente tem aqui é o controle de cruzeiro adaptativo. Volante, aqui no botão, você tem do lado esquerdo, aperta, lá em cima você vai ter o íconezinho cinza e aí você vai setar a velocidade. A rodovia que eu tô aqui permite velocidade de 110 km por hora. Você também consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Ó. Você tem um botãozinho aqui que você pode escolher 3 distâncias diferentes. E aí, ou vai manter a velocidade que você escolheu na rodovia, ou então a distância que você escolheu em relação ao carro da frente. O detalhe é que se você acelerar o veículo além da velocidade programada, ele vai acelerar, mas ele não vai desarmar o controle de cruzeiro adaptativo. Entretanto, se você pisar no freio, aí ele desativa e você tem que armar de novo. Ó. Aqui na minha frente, agora eu vou mudar de faixa, tem um veículo em velocidade abaixo da que eu programei. Então ele está freando o carro sozinho, não sou eu que estou fazendo isso. Ele freou para manter a distância e na hora que eu vou para a faixa que não tem veículo, ou que os veículos estão numa velocidade mais alta, aí ele acelera até a velocidade que eu programei. Controle de cruzeiro convencional, controle de cruzeiro adaptativo que a gente já conhece de outros veículos aí no mercado. E como é que a gente faz para interagir aqui com o pedal shift atrás do volante? Bom, estou aqui na posição drive. Se eu simplesmente acionar o pedal shift, ele funciona? Vamos ver, ó. Estou apertando aqui para mais e para menos, não está atuando o pedal shift. Tem carro que mesmo na posição drive atua, nesse daqui não. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar a alavanca de câmbio, dar um toquinho aqui para trás, ele vai colocar ali L7. Aí você passa a ter o comando do câmbio, tá vendo? Só que aqui não é aquele pedal shift que você efetivamente escolhe a marcha. Você vai dizer ali qual é a marcha máxima que o carro vai usar. No caso ali está na L10. Eu posso colocar na L9, na L8, na L7, olha, em 7ª marcha, olha como o giro subiu pouco. Eu estou ali em 2.200 rotações por minuto. L6, agora chegou lá em 3.000. Então você vê que da 6ª até a 10ª marcha, olha só quantas escalas diferentes a gente tem aí, níveis de rotações diferentes. Então isso aqui serve para você controlar o carro. Tá descendo uma serra, não quer que o carro ganhe muito embalo, aplica freio motor. Vai fazer uma ultrapassagem para ir com o motor cheio? Também pode ser, se bem que ele vai respeitar ali a marcha máxima que você colocou. Então isso aqui é mais para controle e não tanto para esportividade, como a gente vê aí em outros veículos que tem pedal shift. Uma coisa bem diferente aqui na Silverado são os espelhos laterais. Por quê? São 2 espelhos. A parte de cima é o espelho que a gente conhece de qualquer veículo, o espelho plano sem distorção, que ele já é bastante grande, você tem um ótimo campo visual.
Mas o mais legal é o espelho na parte de baixo. Porque nesse caso, o espelho ali, ele tem uma pequena distorção, né? E aí ele te dá uma grande angular. Você leva um tempo para se acostumar com o carro. Não é a primeira vez que você entra. No começo, até você ficar um pouquinho perdido em qual dos dois que eu olho. Mas depois que você dirigiu aí 1 horinha, 2 horinhas, você já está acostumado. Aí você já sabe que você tem o espelho de cima sem distorção e o espelho de baixo grande angular. E aí depois que você se acostuma a ter essas duas visões, nossa, fica até difícil dirigir outras picapes que não tem, porque você já vê o espelho de baixo para ver se tem alguma coisa em volta na hora que você vai fazer alguma conversão de pista, e o de cima para você ver com mais precisão aquilo que está realmente no campo da picape. Então acaba sendo um pouquinho estranho no começo, mas depois de acostumado, fica muito legal para dirigir e ter um campo visual excelente. Cheguei aqui no meu destino em Piracicaba, vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo. Esse resumo do trajeto, lembra? Tinha um pedacinho ali de área urbana. Bom, aqui 91,7 km, 8,9 km por litro, tá dando ali 1h19. Mas vamos ver o trecho só de estrada, que foi esse daqui, 89,3 e olha só, 9,5 km por litro, 81,7 km por hora. Média muito bom, né? Para um monstro desse tamanho, claro, tá vazio, vim devagar na estrada, tem um sistema de gerenciamento de cilindros, mas ainda assim, 10 km por litro na estrada eu achei excepcional. E vocês? Agora vamos testar o farol aqui da Chevrolet Silverado. Aqui é a posição de lanterna, farol baixo. A gente já viu uma ótima iluminação aqui, sem zona de sombra e uma iluminação muito linear, né? Não tem manchas assim, variação no tom. Aí a gente tem aqui o farol alto. Espetacular. Não há diferença entre o farol baixo e o farol alto em matéria de iluminação. A gente vê uma continuidade e homogeneidade no tom de luz, inclusive na intensidade. Além disso, a gente também tem aqui o farol auxiliar. Esse aqui não é assim tão presente, mas a gente consegue ver que ele consegue iluminar um pouco mais perto da picape e principalmente as laterais. Quando a gente liga toda a iluminação, podemos dizer que temos uma iluminação aqui de padrão excelente. Aproveitando que está de noite, vamos testar aí o sistema de iluminação que a picape tem para fazer iluminação no redor. Para isso, vamos apagar as nossas luzes e vamos ver como é que fica a iluminação da picape. Primeiro vamos ver a iluminação lateral, botãozinho aqui do lado, quando a gente aciona, olha aí, ele produz essa iluminação aí para frente do espelho, mas tem uma segunda iluminação, que é um outro botão, que quando a gente aperta, aí ele produz iluminação na lateral, e a gente também tem iluminação aqui na área da caçamba, que é a parte superior. E essa iluminação, a gente também consegue ver essa outra lâmpada que ilumina aqui atrás. E olha só, quando a gente abre a caçamba, também tem a iluminação lá dentro. Se você estiver num lugar muito escuro, garanto para vocês, essa iluminação aqui fará a diferença. E aqui a gente já vai chegando aí nos finalmente do nosso vídeo. Mas antes de qualquer conclusão, qual é o preço aqui dessa picape? Pois bem, em agosto de 2024, preço público sugerido de R$540 mil. Claro que não é uma picape barata, né? É uma picape para um público muito específico. E outro detalhe também, né? Não é todo mundo que, mesmo que queira, vai poder ter uma picape como essa. Porque precisa ter uma garagem bastante grande. Então é uma picape verdadeiramente para você usar em locais onde você tem espaço, para você usar no campo, né? Porque dentro da grande cidade não vai ser aí a melhor solução. Bom, entendido o preço da picape, a gente sabe que aí nesse segmento ela tem duas principais concorrentes, né? A F-150 da Ford e também a Ram 1500. São ambas picapes de tamanho grande que você consegue dirigir aí com carta B de bola, né? Você não precisa ter aquela carta C, que é o caso, por exemplo, de Ram 2500 ou Ram 3500, que sem a carta C você não pode dirigir. O que tem de legal aqui nessa picape? O fato dela ter uma central multimídia que você consegue instalar aplicativos Android. Isso é uma coisa que as concorrentes não oferecem. Outra coisa legal aqui
ela tem a internet roteada dentro do carro, onde você consegue distribuir Wi-Fi para os dispositivos dentro do veículo. A gente também tem aqui uma picape conectada, né, o aplicativo My Chevrolet, que você consegue comandar a picape à distância, interagir com várias funções, como a gente já mostrou várias vezes no canal. Mas aí, as outras concorrentes também oferecem soluções, digamos assim, análogas a essa aqui, onde você tem um aplicativo para poder fazer a interação. Outro detalhe aqui é que das concorrentes, essa aqui é a menos potente. Mas a gente tem um sistema de gerenciamento de cilindros do motor mais eficiente que o das concorrentes. Então, se a gente tivesse que fazer uma comparação, eu apostaria que essa, entre as outras, talvez seja aqui a mais econômica. Não vai ser uma diferença tão grande, vai ser uma diferença relativamente pequena. Um ponto que aí é inquestionável é o suporte, porque a Chevrolet, em todas as concessionárias Chevrolet, pelo menos na teoria, podem atender a Silverado. Se a gente comparar a rede de concessionárias Chevrolet com a rede de concessionárias da Ford, ou até mesmo com a rede de concessionárias da Ram, não tem nem o que comparar, né? A rede Chevrolet é muito maior pelo Brasil. Então, em matéria de suporte, pelo menos, essa picape aqui vai ter mais suporte na rede de concessionários. E aí, a escolha da picape para garagem vai depender muito do cliente. O que a gente pode afirmar aqui é que é uma picape tecnologicamente avançada. Vocês viram que ela tem bastante sofisticação no interior, tem aí uma boa capacidade de carga, tem uma boa capacidade de reboque. A única coisa que eu esperava um pouco mais aqui, que às vezes ficou um pouquinho a desejar, é a questão da assistência à condução, que a gente viu que ela não é tão completa assim, por exemplo, como a da F-150 da Ford. E o seguro aqui da Chevrolet Silverado? Pois bem, mais uma vez contamos com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação do seguro para a gente, considerando aí o típico usuário desse produto. Seguro, sinceramente, considerando o preço desse produto, não ficou muito caro. Apenas R$ 6.600. Pode ser caro se a gente comparar com outros carros. Mas vamos lá, pessoal. Temos uma picape aqui que custa mais de R$500 mil, então o seguro não está caro. Já a franquia reduzida em 50%, essa pesa um pouquinho mais. Na eventualidade de acontecer um acidente com a picape, você ter que usar aí a franquia, R$19 mil. Se a gente comparar com qualquer outro carro é caro, mas, mais uma vez, considerando o preço desse produto, eu acho que não é um impeditivo para quem tem um carro como esses fazer um seguro e ficar aí muito mais tranquilo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.